Olá pessoal, vamos para a nossa quarta aula de estatística, a aula de média aritmética ponderada. Qual que é a diferença da média aritmética simples para a média aritmética ponderada? Essa aqui é a definição. Seja x uma variável quantitativa que assume os valores x1, x2, blá blá blá, xn, com frequências respectivamente iguais a f1, f2 e fn. Lembra daquelas tabelas de frequência que nós estudamos nas aulas anteriores? Aquelas tabelas, a gente vai calcular a média ponderada. Olha só como é que funciona a média ponderada. A ideia é a seguinte, ó. Você vai ter um certo valor e esse valor vai ter uma certa frequência. Outro valor vai ter uma certa frequência. E assim por diante. O último valor vai ter uma certa frequência. Frequência é a quantidade de vezes que esse valor aparece. Tudo isso dividido pela soma de todas as frequências. Isso aqui, na verdade, é o total, é o CTUD. Né? Lembre sempre aqui que na parte de baixo vai aparecer o CTUD. Eu quis escrever CTUD, mas acho que não deu muito certo, porque esse Q aqui ficou estranho, não é? Mas você entendeu qual que é a ideia? Eu vou fazer exemplo aqui com vocês para deixar isso aqui bem mais claro. Você vai ver que não é tão complicado assim. Apareceu aqui a palavra-chave é frequências, e cada uma dessas frequências a gente chama de pesos, fatores de ponderação e aí sim pesos, né? Então, a primeira nota tem peso tanto, a segunda nota tem peso tanto, e assim por diante. A gente vai multiplicando os elementos pelos seus pesos. Vamos lá, vamos fazer um exercício que daí vai ficar bem mais fácil de perceber como que a gente trabalha com isso aqui. Um instituto de pesquisa fez um levantamento dos preços por quilo de vários produtos em um sacolão. Qual é a média do preço por quilo dos produtos à venda nesse sacolão? Então veja só. Esqueça por enquanto essa fórmula aqui. Pense assim, ó. Se fosse um produto que custa R$ 2, outro produto que custa R$ 3, outro produto que custa R$ 4 e outro produto que custa R$ 6. Ora, você concorda que se fossem só 4 produtos, esqueça essa segunda parte, se fossem só esses 4 produtos aqui, ó, você faria a média assim? 2 mais 3 mais 4 mais 6, tudo isso sobre 4. Essa aqui é a média aritmética simples. Quer dizer, é como se cada elemento tivesse frequência 1. Aparece uma vez só. Só que agora isso aqui está errado, porque esses elementos aparecem várias vezes. Esse R$ 2 aqui aparece com uma frequência de 30%. Esse R$ 3 aparece com uma frequência de 40%. A mesma coisa com o R$ 4 e a mesma coisa com os R$ 6. Ou seja, os fatores de ponderação são em porcentagem. E a gente vai ter que trocar esses valores aqui. Aqui no denominador continua sendo a quantidade total, ainda é o CTUD, é o 10 mais 20 mais 40 mais 30. Então eu coloquei aqui 30 mais 40 mais 20 mais 10, esse é o denominador. Deixa eu apagar esse vermelho aqui, ó. Ok? Eu vou deixar de vermelho só o denominador, e aí vou pintar também aqui embaixo, ó. 30 mais 40 mais 20 mais 10. E também aparece aqui 30, 40, 20 e 10, porque você vai multiplicar cada elemento com o seu fator de ponderação. O R$ 2 vai ficar vezes 30, olha só. Depois o R$ 3 vai ficar vezes 40. Depois o R$ 4 vai ficar vezes 20. E depois os R$ 6 vai ficar vezes 10. Pergunta, Egg, quando é que eu tenho que fazer média ponderada?
Você sempre vai fazer média ponderada quando você tiver frequências diferentes. Essa é a teoria. Deixa eu apagar aqui, eu vou voltar. Perceba que a ideia de média ponderada continua sendo aritmética, né? Voltando aqui, ó. O fato de ser ponderada não muda o fato de ser aritmética. Continua sendo soma por quitude. Soma por quitude. Só que essa soma agora vai mudar um pouquinho porque a frequência de cada elemento não é a mesma. Então as somas também não vão ser as mesmas. Trocando aqui, fazendo a conta, você vai encontrar a média 3,2. O importante é você saber o que substituir, né? Multiplica os elementos aqui das colunas e depois divide pelo total das frequências que estão ali. Eu quero fazer um exercício um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais importante, que é uma tabela de classes. Então, dá uma olhada nessa tabela aqui e eu quero que você calcule a média das alturas. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Eu tenho 18 pessoas que medem entre 1,50 e 1,58. Lembra desse símbolo aqui? Esse símbolo é um símbolo de intervalo, né? Quem tem exatamente 1,50 está nessa classe aqui. Quem tem exatamente 1,58 está na segunda classe, está dentre esses 25 aqui. 25 pessoas responderam que estão nessa classe. 20 pessoas estão nessa classe e assim por diante. Nós temos várias classes aqui e várias pessoas, totalizando 160 pessoas. Eu vou colocar esse 160 de outra cor, que ele vai ser importante daqui a pouco. Muito bem. Agora vem a minha pergunta. Qual é a média das alturas dessas pessoas aqui? Como é que eu faço a média quando eu tenho intervalos? É meio esquisito, né? Porque a única certeza que eu tenho é que 18 pessoas estão nesse intervalo. Mas eu não sei qual é exatamente a altura dessas 18 pessoas. Não sei qual é a altura dessas 15 pessoas. A única certeza que eu tenho é que elas medem mais que 1,90 e menos que 1,98. Como que a gente faz então para trabalhar com uma média numa tabela de classes? Você faz assim, ó. Você vai pegar o ponto médio dessa classe aqui. Qual que é como assim ponto médio? Entre 1,50 e 1,58, quem é o valor médio? É 1,54. Eu tô falando 1,54, né? Mas são 154 centímetros. Quem que tá no meio de 158 e de 166? Quer dizer, quem é o ponto médio dessa classe? O ponto médio dessa classe vai ser 162. Você vai encontrar o ponto médio de todos eles e vai surgir uma nova tabela aqui. Então veja se você entendeu, ó. As frequências continuam as mesmas, óbvio. O que mudou foi o seguinte: eu peguei essa classe e transformei essa classe inteira em 154. Por que 154? Ora, porque é o ponto médio. Eu peguei essa classe inteira aqui e transformei em 162. Por quê? Porque é o ponto médio. É só fazer a média aqui dos valores, né? Você encontra exatamente quem está no meio. Quando você fizer isso, aí você pode fazer uma média ponderada desses elementos aqui. Então, eu vou montar, não vamos calcular, eu vou só fazer a montagem para você. Ó. Olha só qual é, então, o valor da média. A média vai ficar assim, olha que terrível. No denominador é 160. No denominador não tem dúvida nenhuma, porque o denominador representa o total das frequências que estão aqui. Agora você faz assim, aqui você coloca 1,54 vezes 18, depois mais, pega o próximo, 1,62 vezes 25 e assim por diante. Você vai fazer todos eles até chegar em 194 vezes 15. Isso quer fazer média aritmética
pegando o ponto médio de cada uma das classes.